3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. E você já está com seus ponteiros alinhados? Você está dentro do tempo de Deus, dentro do modo como Ele quer que você esteja, aproveitando das bem-aventuranças que a Bíblia nos fala? Sim, nesta série de programas estamos conversando sobre as bem-aventuranças, sobre versículos bíblicos que nos falam que é bem-aventurado, que é feliz aquela pessoa que faz o que o Senhor está recomendando. Vamos ver o que o Senhor nos fala hoje? No programa de hoje queremos conversar sobre esta bem-aventurança, quem não se condena naquilo que aprova. Isto mesmo, a palavra de Deus nos diz que é feliz quem não se condena no que aprova. Vamos ver o que o Senhor nos ensina? Vamos ver o que a palavra quer nos dizer? Vamos ser felizes, alinhados com o Senhor? Então, não saia daí, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, a palavra de Deus é tão rica, é tão linda, é tão poderosa, é tão majestosa, é tão fiel, é tão verdadeira, que nós podemos nos segurar nas Escrituras. Nós podemos caminhar com toda segurança, sabendo que Deus é fiel, sabendo que Deus nos ouve, sabendo que Deus tem o seu plano tão maravilhoso para nós. E vamos ver esse texto aqui em Romanos capítulo 14, dos versos 20 ao 23. Romanos 14, 20 a 23 diz assim: Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Uau! Quanta coisa séria, quanta coisa importante o apóstolo Paulo está trazendo aqui neste capítulo 14 da carta aos Romanos. Paulo escreve esta carta como um compêndio, como um tratado sobre o Evangelho. Então, ele analisa a salvação em Cristo, ele analisa a vida do perdido, ele analisa a salvação em Cristo, a justificação pela fé, ele analisa a posição de Israel, dos judeus diante de Cristo, e ele vai falar da ética da vida cristã. Paulo estava vivendo um momento muito especial na sua época. Ele pregando aos gentios, Pedro pregando aos judeus. Pedro ficou mais tempo em Jerusalém, na Judeia, depois ele vai para Éfeso, mas Paulo desde cedo ele está viajando nas nações gentílicas e pregando. E o que acontecia é que muitos judeus cristãos, crentes ou judeus messiânicos, eles não queriam abrir mão de todos os costumes e de todos os rituais ou de toda a lei. Então eles achavam que o cristão tinha de circuncidar, que Deus não mudou, tinha de guardar o sábado, tinha de circuncidar, tinha de ter aquela série de alimentos limpos que podia comer e os que não podia comer. Então havia esse momento assim crucial dividindo a igreja. E Paulo então ele trouxe esta palavra: olha, não destruas a obra de Deus por causa de comida. Ele vai falar na carta aos Gálatas assim: se você não quer comer a comida que não é kosher, a comida que não é
limpa. Se você quer comer só como os judeus, tudo bem, você pode comer, mas não julgue o que come. Se você quer vestir de uma maneira, tudo bem, mas não julgue o outro. Se você quer guardar o sábado, tudo bem, mas não julgue quem não guarda. É isso que Paulo está dizendo na carta aos Gálatas. E aqui ele está falando sobre a comida. Ele diz: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas são limpas se a gente agradece. Ai, tem coisa que você nunca poria na boca, mas de acordo com a necessidade, a circunstância, a pessoa que está em extrema fome, ela come a proteína que lhe for oferecida. Então, na verdade, as coisas são limpas quando damos graças a Deus, quando consagramos ao Senhor. E ele fala, é bom não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que meu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Ou seja, na ética cristã, eu preciso levar em conta o meu irmão. Levar em conta. Por exemplo, em nossa igreja não há nenhum problema de a mulher usar calça comprida, uma calça decente, uma roupa decente, com modéstia, é o que a palavra ensina. Mas há igrejas que eles não aceitam que a mulher use a calça comprida. Então, o que você vai fazer? Respeitar o irmão. Respeitar aquela igreja. Não é julgar, não é lançar em rosto, não é passar por cima da sua doutrina, daquilo que eles ensinam, mas é respeitar. É isso que Paulo está falando. Quem não se condena no que aprova, ele está dizendo aqui que nós não devemos fazer as coisas com dúvida. Nós precisamos ter a certeza daquilo que podemos romper. Deus, Ele nos deu a sua palavra para nos trazer segurança. Ele nos deu a sua palavra para que nós pudéssemos caminhar sem medo de errar, sabendo que tudo que Deus fez, tudo que Ele nos ensina é bom quando fazemos por fé. Por exemplo, se Deus trouxer ao meu coração, Ângela, você a partir de hoje não usa mais calça comprida, só saia. É algo que Deus trouxe para o meu coração e que eu devo obedecer. Mas aquilo que Deus trouxe para mim de uma maneira que não é uma doutrina bíblica, não é algo que é a Bíblia que está falando, mas é algo particular de Deus para mim, eu devo obedecer, mas não exigir que todo mundo esteja dentro daquilo que Deus falou comigo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Aquilo que não é por fé é pecado. Pecado é errar o alvo. Aquilo que Deus traz ao nosso coração, Ele trouxe para você. Não é você generalizar e começar a julgar. Porque o juízo é juízo temerário. Nós não conhecemos os corações, nós corremos o risco de errar. Por isso o Senhor, na parábola do joio e do trigo, Ele disse, olha, quando os ceifeiros disseram, vamos arrancar o trigo, quer que arranquemos o joio? O Senhor disse, não, deixa crescer juntos. Por quê? Porque não dava para distinguir bem o joio do trigo. Nós olhamos e vemos aparências, mas Deus conhece o interior. Não cabe a nós julgar. Olha, a palavra de Deus nos fala sobre falsos ensinos. Ensinos falsos que aconteceriam, seriam semeados no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor. Mas eu só sei distinguir o que é falso quando eu conheço o verdadeiro. Então vamos ver aqui que os falsos ensinos tinham certa atração. Olha o que diz Gálatas, capítulo 1, de 6 a 9. Está escrito assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho.
o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo está falando aqui da importância de estarmos firmados na rocha, firmados na fé, firmados na palavra de Deus. Ele diz aqui, olha, há um fascínio em falsos ensinos. Há um fascínio. Então, os irmãos da Galácia já estavam sendo levados para circuncidar, para cumprir a lei, ou aquelas comidas que podem comer, as que não podem, para se tornar como os judeus. O judeu é uma nação, é um povo, tem os seus costumes. Agora, quando nós temos Cristo, Jesus disse, não se põe vinho novo em odres velhos, porque vai perder tudo, vai perder o vinho novo e vai perder o odre. O odre vai se romper com a fermentação do vinho novo e vai se perder tudo. O cristianismo veio não para estar dentro do odre do judaísmo, não. O cristianismo veio, Cristo veio trazendo luz e ensino e explicação de tudo que está no Antigo Testamento. Esta é a proposta da carta aos Hebreus, nos explicando tudo como Jesus é superior, como sumo sacerdote, como que Jesus é superior aos anjos, como que a nova aliança é superior à antiga aliança. Então, Senhor, esse vinho novo em odres novos. Mas é claro que há uma explicação de tudo aquilo que foi feito. Então, existe um fascínio. Hoje vemos pessoas que ficam tão apaixonadas com o judaísmo que deixam Cristo. Dizem que Cristo é apenas um profeta e se convertem ao judaísmo. Isso entristece o coração de Deus, porque Jesus pagou um preço tão alto. Jesus pagou um preço tão alto por nós, para nos redimir e nos dar vida eterna. Eu e você. Para não cairmos nos ensinos falsos. Paulo diz que aquele que pregar um evangelho diferente seja anátema, seja rejeitado. Qualquer um, pode vir um anjo do céu, aparecer para você e pregar diferente da Bíblia. Duvide desse anjo. Fique com a palavra. Fique com o que está escrito. Precisamos estar firmados em Cristo pela fé na palavra. Olha o que está em Gálatas 3, de 1 a 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo fala com os Gálatas, os irmãos da Galácia. Eu estou admirado de vocês passarem tão depressa da verdade para a mentira. Passarem tão depressa da fé para a lei. A lei já foi cumprida em Cristo. O Antigo Testamento, ele se revela na luz de Cristo. Ele se revela na luz de Cristo. Não significa que Deus aboliu o Antigo Testamento. Não, ele não aboliu. Mas o Senhor cumpriu todas as coisas em Cristo. E para que eu e você possamos estar firmados, é na palavra. É na palavra de Deus. Paulo chama a atenção dos irmãos na carta aos Gálatas
dos Gálatas, dizendo, olha, quem vos fascinou? A vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. O Antigo Testamento fala de sacrifício, o Antigo Testamento fala do que era feito para simbolizar Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro. E Ele já pagou ali na cruz e Ele já consumou essa obra maravilhosa ali na cruz do Calvário. E o que temos a fazer é, como diz o escritor da carta aos Hebreus, olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Cristo, só para Ele, possamos correr, nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Sim, temos de olhar só para Cristo, ouvir a Cristo. Toda palavra se resume, toda palavra está ali dentro do que Ele nos ensinou, dentro daquilo que Ele fez. Ele fez por nós, por amor. O que Jesus fez por nós, ali na cruz, um preço tão alto, para que eu e você pudéssemos ser salvos e pudéssemos estar firmes, que nada nos demova, que nenhum vento, que nenhuma tempestade, que nenhuma guerra, que nada possa nos tirar de Cristo. Por isso, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para Cristo, podemos correr. E sabe, para correr, você tem de saber para onde está correndo. Ninguém corre com o rosto virado, senão cai num buraco, senão é um degrau, senão bate a cabeça no poste ou numa árvore. Ou quando a gente corre, a gente sabe onde vai chegar. A gente olha para frente, não pode desviar, tem de ter atenção. Por isso, correr é olhando firmemente para Cristo. Onde eu vejo Cristo? Na palavra. Na palavra. Você pega ali o Evangelho de João e você vai ver, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, a palavra, o Verbo de Deus, olhando para ele. Então, nós estaremos firmados e não seremos condenados naquilo que aprovamos, porque vamos olhar para Cristo. Olha o que nos diz a palavra em Gálatas 5, de 1 a 6, de estarmos firmados na fé que atua pelo amor. Olha o que diz, Gálatas 5, de 1 a 6. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Que coisa linda! Como Paulo traz algo tão firme, tão maravilhoso, para seguirmos com segurança. Com segurança. Ele está dizendo aqui, para a liberdade foi que Cristo nos libertou.
Quando houve aquela reunião em Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, o irmão de Jesus, Tiago, dirigiu aquela reunião. A reunião era para resolver este assunto. Os cristãos gentílicos vão circuncidar? Vão ter de guardar o sábado? Vão ter de guardar a lei, os rituais, a comida? Como vai ser? Se reuniram ali e Pedro deu a palavra, Paulo deu a palavra. Pedro contou como Deus mostrou numa visão que não considerassem imundo, impuro os gentios, que seria algo totalmente novo quando o Senhor mostrou aquele lençol que se abria cheio de animais e a voz do céu dizendo: mata e come. E Pedro respondia como um bom judeu: não, Senhor, jamais, nunca entrou uma coisa impura na minha boca, não vou fazer isso não, fique tranquilo. E Deus disse: não considere impuro o que Deus santificou. 3 vezes esse lençol, essa visão, esses animais, e ele entendeu. Deus estava dizendo que os gentios e a igreja gentílica era aceita por ele, tão pura quanto a igreja judaica. E Pedro vai para a casa em Cesareia, para a casa de Cornélio, e quando ele está no meio do sermão, o Espírito Santo veio e batizou Cornélio e toda a família com o Espírito Santo. Começaram a falar em línguas e Pedro fica assustado e diz para os judeus que estavam com ele: podemos negar o batismo para eles? Se o Senhor os aceitou, se eles foram batizados com o Espírito Santo, podemos negar que são nossos irmãos? E batizou todo mundo. Então, o Senhor estava mostrando para Pedro que era vinho novo em odres novos. Não o fascínio da velha lei, não a religiosidade. Tem pessoas que têm uma facilidade de serem religiosas. Elas gostam de lei, elas gostam de ter regras. Para elas isso é tão importante, senão elas caem, senão elas desviam. Mas o Senhor está dizendo aqui, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não para a liberdade para o mundo, não para a libertinagem, porque Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. O que o Senhor está trazendo é que essa liberdade, ela vai atuar pelo amor. Paulo diz, olha, se vocês circuncidarem, Cristo não pode aproveitar vocês. Não são cristãos, não estão debaixo do domínio de Cristo, estão debaixo da lei. Mas ele diz, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas a fé que atua pelo amor. A fé que é mostrada, eu mostro que sou um cristão, eu mostro que pareço com Cristo, eu mostro que fui resgatado, eu mostro que o meu nome está escrito no livro da vida, eu mostro que sou cristão quando eu amo, quando eu faço tudo por amor. Então esta é a vontade de Deus, é viver o que Cristo nos ensinou amando. Ele disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O amor de Jesus é superior ao amor do Antigo Testamento. É um amor que se dá, é um amor que dá a própria vida, dá o seu tempo, dá a sua vida, dá o que tem em favor do outro, em favor da obra de Deus. Esse amor está em você. Você tem vivido este amor. Você não se condena naquilo que aprova. Aquilo que você aprova, viva. Se você é um cristão, viva Cristo em amor. Em amor. Orando, adorando, lendo a palavra,
fazendo missões, cumprindo o propósito de Deus em amor, amando-nos uns aos outros, servindo-nos uns aos outros. Como está a sua vida? Vamos orar? Vamos orar nesta hora? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, entregando a sua vida ao Senhor e pedindo sua graça para ser aprovado em todo o tempo. Vamos orar. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração. Tu me sondas, me conheces. Tu sabes todas as coisas da minha vida. Eu te peço Teu perdão para os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Lava-me. Lava-me completamente de tudo que não é Teu. Purifica-me, dá-me um novo coração. Dá-me vida eterna. Dá-me, Senhor, alegria de fazer a Tua vontade e de glorificar o Teu nome. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu e fazer somente a Tua vontade. Recebe-me, lava-me, limpa-me, dá-me um novo coração, cheio de amor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, que você viva sendo aprovado, tendo a aprovação de Deus e vivendo a sua palavra. Que Ele te abençoe. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando a palavra de Deus. Até lá.